Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitária Esportiva e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No Boletim Esportivo você vai ficar sabendo como foi a seleção de basquete brasileira feminina no segundo jogo amistoso contra a Austrália e como foi a estreia do brasileiro Tomás Bellucci no Grand Slam de Wimbledon. O resultado dos jogos do Mundial Universitário de Handebol e muito mais. No Bola na Rede, hoje tem campeonato piauiense. Flamengo e Comercial se enfrentam pelo primeiro jogo da semifinal. Hoje também é dia de Libertadores, Eurocopa e você ainda confere o resultado dos jogos de ontem pela Série B. E hoje ainda tem uma entrevista com o professor Expedito Falcão, técnico da judoca Sara Menezes. Continue sintonizado que Universitária Esportiva está no ar. O segundo Festival de Música Instrumental de Teresina apresenta Saideira Session, uma programação recheada com o melhor da música instrumental regional, de 3 a 7 de julho no restaurante Tambo Mambo, a partir das 10 da noite. Saideira Session do segundo Festival de Música Instrumental de Teresina. A boa música espera você no Tambo Mambo, Rua das Tulipas 825 Jockey. Realização Prefeitura de Teresina, Fundação Monsenhor Chaves. Apoio ao Tech Studio, Tambo Mambo e FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Ontem era para o técnico Expedito Falcão ter participado do nosso programa, mas por alguns imprevistos ele acabou não podendo vir na hora do programa e apareceu de surpresa depois que o programa encerrou. Então a gente acabou gravando uma entrevista com ele, falando sobre o projeto e a Associação de Judô Expedito Falcão, que tem sede lá no Centro de Treinamento Sara Menezes. Você vai conferir agora a entrevista. Estamos aqui hoje com o professor Expedito Falcão. Ele inaugurou recentemente, junto à atleta Sara Menezes, o Centro de Treinamento. Finalmente teve a inauguração do Centro de Treinamento Sara Menezes. Professor Expedito, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Universitária. Professor, vamos falar um pouquinho. Agora que, de fato, saiu, quais são os próximos objetivos do Centro de Treinamento? Bom, os próximos objetivos, nós estamos bem próximos dos Jogos Olímpicos, é manter um treinamento com a Sara esses dias lá no Centro de Treinamento, que é o material, que é o mesmo material que ela vai utilizar nos Jogos Olímpicos, mesmo tatame, mesmo piso. Então, para ficar cada vez mais ela se adaptando ao piso que vai competir. E também nós estamos lançando agora um projeto, que é o projeto Adote 10 Crianças, Adote 10 Judocas, onde a empresa vai viabilizar a prática de 10 crianças na prática do judô. Então isso é importante para que nós possamos difundir mais ainda o judô e que esses recursos que serão passados para as crianças praticarem o judô serão os recursos que irão manter o seu treinamento, já que para você manter comensalidades é praticamente inviável. Então essa vai ser uma das formas que nós encontramos para poder contribuir com a sociedade e manter esse local que acho que era um sonho de todos os praticantes de judô do estado do Piauí. Como é que vai funcionar efetivamente o centro de treinamento? Vai ser somente destinado ao judô? A priori isso é para o judô, mas nós estamos pensando em abrir para alguns outros esportes de lutas. O caso do jiu-jitsu, que é um esporte muito parecido com o judô em alguns momentos. Então, é o mesmo piso utilizado para a prática do judô, é o mesmo piso utilizado para a prática do jiu-jitsu. Então, mas a prioridade é para o judô. Então, a prioridade é que nós coloquemos naquele espaço, no mínimo 200 crianças, formando turnos manhã, tarde e noite, que é para que o espaço não fique ocioso, como eu vejo em algumas academias que tem prática do judô, onde você tem aula somente a partir das 6 horas e o resto do dia o tatame fica parado, ocioso. Então, nossa intenção é que ele não pare nem um minuto, fique sempre em atividade para que isso vá mobilizando, vá movimentando o esporte piauiense e principalmente vá massificando o judô no Piauí mais ainda. E no caso, quando é que esse projeto vai ter início efetivamente? Quando é que as crianças vão começar a chegar no centro de treinamento? Nós já estamos fazendo uma triagem, uma seleção desses garotos. Hoje eu já passei com a Sara uma escola para fazer uma leve triagem de alguns garotos. Já falei com
com uma amiga, uma prima minha que trabalha em escola pública também, pra gente fazer uma triagem nessas escolas. Então eu já quero deixar uma turma, pelo menos uma turma formada antes de nós embarcarmos para Londres. Então já tem professor para poder assumir essa turma, vai ser a professora Jéssica, que vai assumir a primeira turma. Então nossa intenção é, já agora, no início de julho, já dar início com a prática dessa criançada. Então o projeto é para rodar agora e não sei até quando vai ficar, até o tanto que ele vai crescer, mas a intenção é que ele comece pequeno, mas que ele se torne bem grande. Nesse primeiro momento, ou não sei se é a característica do projeto, somente alunos de escola pública? Somente alunos de escola pública. Então nós queremos viabilizar aquele garoto que não tem condição de pagar a mensalidade de judô. Porque o judô é um esporte barato e ao mesmo tempo é caro. Você tem que pagar a mensalidade, você tem que comprar um kimono, que pode ser um kimono, tem vários preços. Você pode comprar um kimono de R$70, como pode comprar um kimono de R$800, R$1.000. Então vai depender do bolso do papai. Então, mas é um esporte onde o garoto tem que disponibilizar de dinheiro, né? Então, você colocando isso para a garotada do ensino público, acredito eu que são as pessoas que têm um poder aquisitivo menor. Então vai facilitar, vai viabilizar, vai colocar essas crianças que não teriam acesso à prática do judô a praticar o judô e não ficar somente na rua batendo bola, que bota uma bola no meio e fica jogando. Então lá você vai ter regras, você vai ter a filosofia do judô, os princípios do judô, onde essas crianças serão ensinadas nesses princípios. Eu acho que isso vai ajudar não só na parte esportiva, que é onde nós com certeza nós queremos procurar novos talentos, mas também vai ajudar na parte educacional, disciplinar dessa criançada. Para quem ainda não conhece o centro de treinamento, fala um pouco da estrutura, de como é que está montado o centro de treinamento. Bom, o centro de treinamento nós conseguimos fizemos uma reforma até bem razoável, ficou uma reforma legal. Lá ele é composto, ele tem uma sala que é uma lanchonete, lá dentro nós temos uma lanchonete para poder futuramente até mesmo servir lanche para essa garotada que está indo para lá. Vamos ver se nós encontramos parceiros para disponibilizar esse lanche da garotada diariamente. Nós temos uma lojinha para vender, um espaço para fazer uma lojinha para vender produtos esportivos direcionados mais para o judô, caso kimono, faixa, algum utensílio que é utilizado na prática do judô. Aí nós temos 2 vestiários que é para o masculino e o feminino. Nós temos a sala da federação, que nós cedemos uma sala do centro de treinamento para a federação ter agora um ambiente mais digno do esporte, que ela vai estar dentro do local onde você pratica judô e o órgão máximo do estado vai estar lá dentro também. Então vai ter essa sala disponibilizada para a federação e uma sala que é da administração da associação, da AGEF. E nós temos um espaço também para fisioterapia. Então vai ter a fisioterapia nesse espaço e nós vamos também colocar junto com a fisioterapia, ou mesmo até mesmo na sala onde vai funcionar a administração da AGEF, um espaço para psicologia do esporte, onde nós temos a Luciana, que trabalha conosco há um bom tempo. E nós temos 2 banheiros, que é um banheiro de acessibilidade, outro banheiro normal, e uma área de tatame excelente, que são 8 metros de largura por 18 de comprimento. Então é um tatame muito bom, o tatame todo do melhor material que existe. Então acho que essa é a nossa estrutura. No momento, estamos precisando de um climatizador para poder melhorar o ambiente dentro do centro, porque ainda é um pouco quente. Lógico que Teresina é quente sempre, mas para amenizar um pouco o calor dos praticantes. No caso, atualmente tudo funciona por meio de parcerias. Tudo meio de parcerias. Então nós temos já alguns parceiros. Nós já temos assinado com o Piauí Cap, já adotou 20 crianças. Nós temos a clínica Dermolife, que é um amigo meu, do Euler, que ele é cirurgião plástico também, ele adotou 7 crianças. Nós temos a Secom, que já se comprometeu em adotar 20 crianças através do Fenelon, professor Fenelon, que também vai adotar mais 20 crianças pela Secom. E nós temos uma possível, também não é certeza, não é 100% ainda, que talvez a Faculdade de Santo Agostinho também adote uma turma também. Então por enquanto, são os parceiros mais próximos que nós temos. Lógico, nós temos alguns contatos, já foi entregue os projetos para algumas pessoas e essas pessoas ficaram de dar resposta. Mas acredito que devido ao valor ser tão baixo para algumas empresas, eu acredito que rapidinho nós vamos ter essas 200 crianças lá dentro e vamos estar com esse projeto funcionando a 1000, a partir de em agosto, quando nós voltarmos da Olimpíada. Se Deus quiser, com a Sara com a medalha no peito, eu acho que isso aí vai dar uma guinada mais rápida ainda no projeto. Eu acho que é uma hora, nós poderíamos ter inaugurado até antes,
mas eu acho que não tem um mal que não traga um bem. Então, está inaugurando agora, perto dos Jogos Olímpicos, então o foco aqui no Piauí está todo em cima do judô, todo em cima no momento da Sara. Então eu acho que é unir útil ao agradável. É você ter um atleta de alto rendimento, voltando o que ela já recebeu do esporte, que é muita coisa que ela já recebeu devido ao judô, onde ela tem que agradecer todo dia ao judô e está tentando retornar isso para a garotada, para a criançada, porque essa garotada também possa, quem sabe um dia, chegar no mesmo patamar que ela chegou. Então acho que o nosso objetivo principal não é a formação de atletas, é melhorar na sociedade, melhorar na educação, no respeito dessa criançada, mas quem sabe dentre esses garotos que nós iremos captar e essas garotas, quem sabe não tenha umas 3, 4, 10, uns 20 Sara Menezes no meio. Aí com certeza o esporte do Piauí vai crescer mais ainda e acho que isso é o pontapé inicial. Nós só temos agora que trabalhar mais ainda e esperar que as pessoas da mídia, como o caso de vocês, nos deem esse espaço para divulgar cada vez mais o projeto, para que os parceiros tenham retorno. O retorno do parceiro é através da mídia, é através da divulgação, ou no rádio, ou na TV, ou no jornal, ou nos portais. Então essa é a maneira que os nossos parceiros, Piauí Cap, Dermolife, Secom e provavelmente a Santo Agostinho querem o retorno. Pois então, professor, fala pra gente o valor que realmente nós constatamos para um grande parceiro é irrisório na adoção dessas crianças, e dá um número de contato para quem estiver escutando, que quiser adotar, quem quiser participar desse projeto, como é que deve fazer? Bom, o valor são R$500, você adota 10 judocas, então se você for dividir esses R$500 para 10 crianças, no mês você vai estar gastando R$50 por criança. Então, isso aí ele vai ter direito ao acesso ao judô, ele vai receber um kimono. Com esses R$500 vai ser pago a inscrição dele em eventos. Nós vamos fazer uma reserva para quando tem algum evento fora do estado, possa pagar também e viabilizar também a ida desses garotos. Então, esse valor, até mesmo pessoas físicas poderão pagar. Eu trabalho em algumas academias e que às vezes um personal é R$500, R$600. Então, para você ficar 3 dias na academia. Então você vê como tem pessoas que têm condições, só basta ter uma boa vontade. E o contato o meu telefone é o 8802-1693, 8802-1693, ou então 9827-0100. Então você fala direto comigo, aí eu lhe passo as diretrizes, ou então através de e-mail, que é expeditofalcão@hotmail.com. Bom, professor, muito obrigado por ter participado da nossa entrevista aqui pela manhã. Pode deixar sua mensagem final, o microfone está aberto para o senhor. Então eu só quero agradecer o espaço que você... É a segunda vez que eu venho aqui e sou muito bem recebido aqui por vocês. Espero vir outras vezes também para divulgar. Eu quero chegar um dia aqui e colocar assim, nós já conseguimos umas 200 crianças, o projeto está a 100%, então acho que vocês nos dão esse espaço. Então é só agradecer esse espaço e pedir para o povo piauiense colaborar, ajudar. Acho que o povo sempre é muito solícito, ele sempre apoia, sempre ajuda. Então esse é o momento de você tentar entrar em um projeto sério, um projeto que tem um lado social muito forte e que tem um lado também de quem gosta de esporte, é tentar movimentar, tentar elevar cada vez mais o nome do esporte piauiense. E também deixar para vocês que dia 28 a Sara está lutando em Londres, então eu quero que todo o povo piauiense que esteja nos ouvindo agora, que faça uma corrente positiva, que passe energias mais que positivas para ela que ela possa lutar bem, porque se lutar bem, o resultado vem. Então não se pode exigir a medalha, se exige uma boa competição, se exige uma boa participação, que ela faça o melhor. Se ela fizer o que ela vem fazer normalmente, essa medalha vem naturalmente. Então agora pedir que o povo piauiense torça, que o povo piauiense vibre com isso e que esteja dia 28 em frente à TV, torcendo, vibrando e querendo que não só a Sara Menezes, mas todo o povo piauiense, todo o povo brasileiro esteja no lugar mais alto do pódio em Londres. É isso aí. Muito obrigado, professor Expedito. Universitária Esportiva volta já. 96,7 Universitária Esportiva. E agora que você já acompanhou, só retificando as informações, o projeto vai receber crianças de 7 a 12 anos de idade, que é a melhor idade que o técnico Expedito Falcão disse que é melhor para trabalhar com as crianças.
Repetindo os números de contato do professor Expedito, 8802-1693 ou 9827-0100. E vamos voltar também à questão de valores. Cada criança, R$50. Pode ser feito tanto a adoção individual ou empresas, pessoas que quiserem adotar mais crianças de 10 a 20. O Expedito Falcão tá lá, a Sara, tá todo mundo aberto a receber novas pessoas parceiras para que ajude esse projeto a crescer. Contato também pelo e-mail do Expedito, expeditofalcão@hotmail.com. E vamos dar prosseguimento ao programa com o boletim esportivo. E a seleção brasileira feminina de basquete foi novamente derrotada pelas donas da casa no segundo jogo contra as australianas em Melbourne. A partida na madrugada de terça-feira terminou com um placar de 80-73. O jogo começou equilibrado e as brasileiras conseguiram um empate em 18 pontos, mas no segundo e terceiro quarto as australianas distanciaram no placar. A reação do Brasil na última parcial diminuiu a vantagem das anfitriãs, mas não foi suficiente para uma vitória da seleção. Apesar do resultado, as meninas do Brasil fizeram uma ótima apresentação. A cestinha da partida foi Damires, que com apenas 19 anos se destacou e anotou 16 pontos para o Brasil. Pela Austrália, Belinda e Jackson foram as melhores ao marcarem 15 pontos. Já a seleção masculina de basquete começou bem na série de amistosos preparatórios visando a disputa das Olimpíadas de Londres e derrotou a seleção da Nova Zelândia pelo placar de 73-49. O duelo foi marcado pela estreia de Larry Taylor, do Bauru, norte-americano que se naturalizou brasileiro e vai defender as cores do Brasil nos Jogos da capital inglesa. Marquinhos foi o grande destaque da seleção brasileira, anotando 14 pontos. O pivô Nenê, do Washington Wizards, teve a atuação discreta e terminou o jogo com 9 pontos e 5 rebotes. A seleção brasileira volta à quadra hoje contra a Nigéria às 21h30. E parecia que Tomás Bellucci protagonizaria a maior zebra da atual edição deste torneio de Wimbledon. Sem dificuldades, o brasileiro conseguiu 2 quebras para abrir 4-0 logo no início do primeiro set, assustando o número 2 do mundo. Um apagão, porém, frustrou as pretensões de Bellucci, que, derrotado no tie-break da primeira parcial, não manteve o mesmo ímpeto durante a partida e foi eliminado logo em sua estreia no Grand Slam londrino em 3-0. Enquanto isso, a Federação Internacional de Tênis anunciou ontem a lista final dos convocados para os Jogos de Londres. 4 tenistas brasileiros, entre eles Tomás Bellucci, conquistaram vagas. Desta maneira, a delegação brasileira na Olimpíada sobe de 242 para 246 atletas. Além de Bellucci, que será o único representante brasileiro na chave individual, a Federação Internacional também convidou André Sá, que será parceiro do paulista nas duplas. Marcelo Melo e Bruno Soares, que entraram na chave de duplas pelo ranking e não precisaram de convites, completam a lista. E a saltadora Maureen Maggi não disputará o Troféu Brasil de Atletismo, que será realizado a partir de hoje. A decisão partiu do técnico Nélio Moura, que vai usar a semana de competições para intensificar o treino da Paulista para as Olimpíadas de Londres. Maureen vem de um período sem treinos por conta de uma lesão que teve no quadril sofrida em maio no Grande Prêmio Brasil. Ela chegou a competir na etapa de Eugênio da Liga Diamante na sequência, mas como voltou a sentir dores, precisou ficar afastada das atividades regulares. Mas os piauienses têm torcida maior no Troféu Brasil, porque tem Cruz Nonata na pista. A fundista, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Guadalajara nos 5.000 metros, busca o índice olímpico na mesma prova e nos 10.000 metros. É a última oportunidade de garantirmos mais uma piauiense em Londres e mais uma real chance de medalha. O mexicano José Sulaiman, presidente do Conselho Mundial de Boxe, afirmou que os problemas por que o boxe passa podem fazer com que a modalidade acabe em 25 anos. O dirigente pediu que os membros da entidade tenham boa fé para que o esporte não caia no ostracismo e citou o comportamento dos seus praticantes como fator negativo. Além dos problemas com os praticantes, o dirigente citou a interferência das televisões americanas e dos empresários no esporte. De acordo com o presidente, a maneira com que as lutas têm sido promovidas tira o caráter profissional da modalidade. Uma das maiores atletas que a natação brasileira já teve, Maria Lenk, vai ser tema do documentário intitulado Maria Lenk, a essência do espírito olímpico. A obra
trará a trajetória da atleta que aos 17 anos de idade tornou-se a primeira sul-americana a participar das Olimpíadas em 1932 na cidade de Los Angeles e seguiu quebrando recordes na modalidade até os 92 anos de idade. Maria Lenk quebrou alguns paradigmas no esporte, em uma época em que a presença da mulher nas competições era considerada uma ameaça aos valores morais. Ela foi a primeira diretora da Escola Nacional de Educação Física, então chamada Universidade do Brasil. Foi também a primeira mulher a participar do Conselho Nacional de Desportos na década de 70. O filme Maria Lenk, a essência do esporte olímpico, faz parte de um conjunto de 9 curta-metragens de 26 minutos realizado por meio de um projeto Memória do Esporte Olímpico Brasileiro. O filme vai ser exibido no canal ESPN Brasil no dia 5 de julho às 18 horas, tendo reprise no ESPN HD no dia 17 às 23h30. Logo depois da estreia na televisão, o documentário estará na mostra Memória do Esporte Olímpico Brasileiro na Cinemateca Brasileira em São Paulo no dia 20 de julho às 18h30. Clyde Drexler, membro da seleção americana de basquete de 1992, que ficou mundialmente conhecido sob o apelido de Dream Team, afirmou que Magic Johnson só foi convocado para o time por pena. Na época, o astro do Los Angeles Lakers acabava de ser diagnosticado com o vírus HIV. O armador, que começou a carreira em 1979, jogou profissionalmente até 1996. No Jogo das Estrelas de 1992 da NBA, Johnson foi eleito o melhor em quadro ao conseguir 25 pontos, 9 assistências e 6 rebotes. No entanto, Drexler, que terminou aquela partida com 22 pontos, 9 rebotes e 6 assistências, acreditava que teria levado o prêmio se não fosse pela comoção causada pela doença do armador. Em 1992, Johnson começou 5 das 8 partidas do Dream Team na Olimpíada como titular. Só Jordan fez parte do quinteto titular em todos os compromissos, jogou mais. Drexler saiu jogando em 3 oportunidades. O documentário completo The Dream Team está disponível na internet e vale a pena conferir. A gente ainda vê que nessa questão, fora a questão da ciumeira do Drexler, que tá muito, muito evidente nesse documentário. Já assisti, muito bom documentário. Infelizmente não está com algumas partes não estão em português, não estão com legendas. Então a gente ainda vem essa questão do preconceito. É uma época diferente, o comecinho do HIV, preconceito, ciúmes e a questão olímpica, que é muito forte. Então é um documentário completíssimo que você pode dar uma olhada, você pode ver como é realmente esse clima dentro de seleções, principalmente seleções com grandes astros. E ontem tivemos mais uma rodada do Campeonato Mundial Universitário de Handebol. No feminino, a Polônia venceu por 28-14 o Uruguai. Já a Romênia foi derrotada pela República Tcheca por 30-24. E no jogo da seleção brasileira, as meninas venceram o Chile por 30-16. No masculino, o Kuwait venceu o México por 34-27. O Chinese Taipei venceu o Chile por 47-27. E a Turquia foi derrotada por 33-28 por Portugal. Hoje só acontecem jogos das seleções masculinas. Às 14 horas, a Coreia do Sul enfrenta o Kuwait. Já Polônia e República Tcheca jogam às 16 horas. Turquia e Chinese Taipei se enfrentam às 18 horas. E às 20 horas é a vez de Brasil e Portugal. Notícia que saiu ontem, os jogos que acontecem nos dias 29 e 30 de junho. Os últimos jogos vão ser transmitidos pela Fox Sports. Os Jogos Universitários Mundiais acontecem em Blumenau, Santa Catarina. E estreando na fase final do Grand Prix, a seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pelos Estados Unidos por 3-2 na madrugada de hoje em Ningbo, na China. Após início apático com quedas nas 2 parciais iniciais, a equipe brasileira igualou o jogo, mas caiu para as invictas americanas depois de um disputado tie-break. Com o resultado, os Estados Unidos largaram na reta final pelo título com 2 pontos, um a mais que o quadro nacional, que pontuou em função dos 2 sets obtidos. Pelo regulamento, vitória por 3-0, 3-1 vale 3 pontos, enquanto 3-2 determina 2 para o vencedor e 1 para o perdedor.
O Brasil terminou em quinto lugar a fase classificatória com 8 vitórias e apenas uma derrota, justamente para as americanas, primeiras colocadas, por 3-1 de virada em São Bernardo do Campo. A segunda rodada da fase final do Grand Prix acontece amanhã, com o Brasil duelando com as donas da casa às 8h30 da manhã. Já as americanas encaram as tailandesas. O Universitário Esportiva volta já. Bandeirola tá aí, tá, filhote? Projeto Boca da Noite apresenta Batuque Elétrico no show de lançamento do seu novo CD, Boa Nova! Você é o meu sonho mais bonito. Quarta, dia 27 de junho, no Espaço Cultural Osório Júnior. Batuque Elétrico no Boca da Noite. Lançamento do CD Boa Nova, com distribuição gratuita para todo batuqueiro de plantão. Ouvi dizer Apoio Sesc, Altec Studio e FM Universitária. que a tua trança rasta agora é black. Universitária Esportiva. Bola na rede. E hoje acontece o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Piauiense entre Flamengo e Comercial. Os dois times que se enfrentaram em decisões esse ano na última vez, na final do torneio Movimentação. O time de Campo Maior venceu nos pênaltis e levou a taça. Agora os dois times disputam uma vaga na grande final. No Piauiense, os times se enfrentaram na 7ª rodada e ficaram no 1-1 aqui no Lindolfo Monteiro. E justamente na última rodada aconteceu o segundo jogo, onde o Comercial venceu por 1-0 no Deusdete de Melo, jogo que o fez terminar na liderança da competição. Nas partidas de hoje, os dois times têm desfalques importantes. No time da casa, Oliveira Canidé não vai poder contar com Jorginho Paulista. Já Polozzi, técnico do Bode, não conta com Tony. O jogo acontece hoje às 20 horas no estádio Lindolfo Monteiro. E o campeonato Série D demorou a começar, mas já na primeira rodada os times começaram o troca-troca de técnico. O Marília já havia demitido o técnico Betinho e ontem o Remo reincindiu o contrato de Flávio Lopes e anunciou Edson Gaúcho como novo técnico. Edson Gaúcho teve passagem pelo Paysandu, sendo campeão estadual em 2009. Ele chega com a missão de levar o time à 3ª divisão do futebol nacional. O novo técnico estreia no final de semana contra o Penarol do Amazonas. A diretoria do time espera que ele tenha um desempenho melhor do que Flávio Lopes, que em 18 jogos venceu 8, empatou em 7 e perdeu 3. E ontem, pela manhã, a diretoria do São Paulo demitiu o técnico Emerson Leão, que acabou não aguentando a pressão da eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Emerson Leão chegou ao tricolor paulista em outubro do ano passado. O técnico não teve um bom desempenho, sem conseguir conquistar uma vaga na Libertadores, sendo eliminado também na semifinal do Campeonato Paulista e agora da Copa do Brasil. No lugar do ex-técnico ficou o auxiliar técnico Milton Cruz, por enquanto, até a diretoria contratar um novo técnico. E ontem, no finalzinho da tarde, veio a notícia que a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, pediu afastamento do clube pelo menos até sexta-feira. Patrícia alegou motivos particulares, mas os últimos problemas e a irritação da torcida rubro-negra também podem ter sido a causa. No lugar de Patrícia Amorim está Hélio Paulo Ferraz, vice-presidente do Flamengo. E ontem, só falando ainda mais, o Flamengozinho deu algumas declarações sobre esse afastamento da Patrícia e também sobre Joel Santana, e parece que o técnico não está tão seguro no Flamengo e podemos ter mais demissão no Campeonato Brasileiro. E o salário saiu? Salário por enquanto não. Os jogadores estão esperando. E o meia Zé Roberto já está com a situação regularizada para estrear pelo Grêmio. Agora só Vanderlei Luxemburgo pode barrar a possível estreia. Mas ao que tudo indica, Zé Roberto deve estar em campo contra o Atlético Mineiro. O tricolor gaúcho anda carente de articulação. Marco Antônio está sendo questionado pela torcida e Marquinhos não pode atuar por causa de algumas lesões. O que deve acontecer no domingo é Zé Roberto entrando no lugar de Marco Antônio. E vamos falar dos jogos de ontem, que abriram a 8ª rodada da Série B. E a cada rodada a situação do Ipatinga fica mais complicada. Ontem o time mineiro enfrentou o Ceará no Ipatingão e, apresentando pouca evolução, perdeu para a equipe cearense por 2-1, somando o 5º revés seguido na competição nacional. Os gols dos vencedores foram anotados pelo experiente Avante Mota e pelo atacante Romário. Chiquinho marcou o gol de honra dos derrotados. Com o resultado, o Ipatinga segue na 18ª colocação com apenas 4 pontos. Já o Ceará, que começou a competição de forma discreta, esboça uma boa reação sob o comando do técnico PC Guzmão,
e já soma a terceira vitória seguida e chega aos 11 pontos, subindo na tabela. Na sequência do Campeonato Brasileiro, o Ipatinga vai até Campinas para enfrentar o Guarani. Já o Ceará só volta a campo nessa sexta-feira da semana que vem, quando recebe o Criciúma no Presidente Vargas. E o Goiás também voltou a campo ontem depois de uma virada incrível contra o Vitória. Mais um duelo contra o Guaratinguetá, a equipe goiana não brilhou. Após abrir o placar no Serra Dourada, o clube goiano cedeu o empate por 1-1 ao rival e saiu vaiado do estádio. No sábado, a mesma torcida que vaiou havia aplaudido o time nos 4-3 sobre o Vitória depois de levar 3 gols em 20 minutos no primeiro tempo. Com o resultado, o Goiás chega a 12 pontos em 8 partidas, pulando para o 5º lugar na tabela. O Guaratinguetá, com 5 pontos, está na 18ª colocação. E o América Mineiro está de volta ao topo da Série B, pelo menos provisoriamente. A equipe mineira visitou o Barueri e conquistou uma vitória por 1-0 com um gol de Thiaguinho aos 14 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o América Mineiro chegou a 19 pontos na primeira colocação, à frente de Criciúma e América de Natal, que ainda entram em campo nessa rodada. Já o Barueri permanece com apenas 2 pontos e não sai da última posição. E é hoje, finalmente começa a ser disputada a final da Libertadores. Campeões nacionais, Tite e os jogadores sabem que podem entrar de vez para a história do time alvinegro e encerrar uma sequência de traumas que começou em 1991, justamente contra o Boca Juniors. Na ocasião, os argentinos levaram a melhor nas oitavas de final e foram os responsáveis pela primeira frustração corintiana em um mata-mata de Libertadores. Em 1977, quando o torneio recebia pouca importância, o Timão caiu na primeira fase, fato irrelevante meses antes da conquista do Paulista e do fim da fila de 23 anos sem títulos. O ciclo de vexames pela América do Sul pode ser encerrado contra o mesmo Boca. Seria o auge de um clube que já faturou até o Mundial da FIFA em 2000, mas nunca levantou o troféu mais importante de seu continente. Fato que gera gozações dos rivais. Para abrilhantar ainda mais o possível título, o adversário é o temido Boca Juniors, carrasco dos brasileiros e ex-campeão da Libertadores. Os chineses, apelido do Boca, buscam fazer pela 5ª vez a final brasileira em decisões de Libertadores. Já bateram Cruzeiro em 77, Palmeiras em 2000, Santos em 2003 e Grêmio em 2007. É a primeira chance de igualar o hepta do Independiente, maior ganhador na história da competição sul-americana. O tempo está curto, mais uma vez, a gente sem tempo aqui, só reforçando, hoje também tem semifinal da Eurocopa, Portugal e Espanha às 15h45, todo mundo ligadinho. E na segunda-feira o nosso programa 100, fiquem esperando que vai ter edição especial e programa estendido. Por hoje é só, a Universitária Esportiva vai ficando por aqui. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro, programa que é a realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. A Universitária Esportiva está de volta com os comentários de Flávio Meirelles sobre a semifinal de hoje, Flamengo Comercial, todo mundo no Lindolfo Monteiro, às 20 horas. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação.